Queridos irmãos e irmãs, prezadas famílias, você que nos acompanha nessa noite através das redes sociais, a igreja celebra nessa noite a solenidade do Pentecostes. Na verdade, esta celebração ela é a realização de uma promessa, um cumprimento de algo que Jesus havia dito, falado e prometido. Domingo passado nós celebramos a festa do quê? Da Ascensão. E naquela ocasião, Jesus prometeu alguma coisa. Ele se despede dos seus apóstolos, mas para confortá-los, Jesus diz: eu volto para junto de Deus, mas eu não vos abandono, vocês não irão ficar órfãos. E não só isso, ele prometeu derramar, enviar sobre eles, no tempo oportuno, o Espírito Santo, né? Esta foi a promessa que Jesus fez. Ele prometeu, ele disse que ele iria enviar em breve, né, que não era para eles ficar muito longe, perto de Jerusalém, que em poucos dias eu me manifestarei novamente. Pois bem, Jesus hoje cumpre aquilo que ele prometeu. A festa do Pentecostes, na verdade, é a manifestação, é o cumprimento, é a realização daquilo que Jesus prometeu. De fato, Jesus enviou, Jesus derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja. E veja que interessante, né? Diz que o contexto que eles ainda se encontravam. Veja aqui, ó. Estando fechadas as portas. Geralmente quando nós fechamos as portas é porque nós temos medo. A gente tranca a porta por medo, né? Quando nós vamos dormir à noite, né? Ninguém dorme com as portas abertas. Todo mundo fecha. Aqui no caso, além de medo, é segurança. Mas aqui não, né? Estando fechadas as portas, e o coração deles também estava um pouco fechado. Porque quantas vezes Jesus, o ressuscitado, aparece, se manifesta e eles não percebem que é Jesus. Ainda eles têm dúvida, então, estando fechadas as portas por medo, né? Jesus entrou, se colocou no meio deles e para confortá-los, 2 vezes ele vai repetir, né? Diz: a paz esteja convosco. Quase como uma maneira de tranquilizá-los. A presença de Deus, ela gera paz. Uma pessoa que é de Deus, ela é portadora de paz. Você não vai ver ninguém que tem Deus, de fato, nela, que não seja portadora de paz. Quando você se aproxima de alguma pessoa e que essa pessoa te transmite paz, alegria, pode ter certeza que naquela pessoa Deus está presente. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo realiza em nós é a paz, né? Ele comunica a paz, ele gera paz. Quem está em Deus é uma pessoa pacificadora. E depois Jesus, de saudá-los, diz aqui vem o mandato: como o Pai me enviou. Jesus é o enviado do Pai. Jesus é Deus, né? Mas ele foi enviado. E veja que interessante a analogia que ele faz. Como o Pai me enviou, também eu vos envio, né? Então Jesus aqui envia. Foi para isso que Jesus chamou eles. Foi para isso que Jesus permaneceu com eles durante 3 anos, catequizando, vamos dizer, como vocês que fizeram a catequese matrimonial, né? Um pouquinho menos tempo, né? 3 encontros, para compreender melhor o que é o matrimônio. Os 12 apóstolos ficaram com Jesus um pouquinho mais, né? Eles ficaram 3 anos.
Depois de 3 anos, ainda eles precisaram receber o Espírito Santo para entender, mas eles entenderam, né? E foram enviados em missão. Então Jesus se aproxima, comunica paz, transmite paz, né? Sopra sobre eles, diz: recebei o Espírito Santo, e os envia, né? Foi o que ele falou, lembra domingo passado que ele disse: derramarei sobre vós o meu Espírito. E daí numera os dons, né? Os 7 dons: Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus, né? E na força do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo de Deus e os 7 dons, vocês deverão ser no mundo as minhas testemunhas. E é o que Jesus de fato realiza no dia de hoje, na missa de hoje, né? Na solenidade do Pentecostes. O derramamento é o Espírito Santo que foi enviado sobre a igreja, e olha com que poder, os poderes que ele dá. A quem vocês perdoarem os pecados, é aquele poder das chaves, de ligar e desligar, que Cristo deu à sua igreja e aos seus legítimos pastores. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles serão retidos. Esse poder de perdoar, remir os pecados, de ligar e desligar, esse poder, Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu à sua igreja, a Igreja Católica. Por isso que todas as vezes que nós nos aproximamos do sacramento da confissão, nós somos ligados a Deus, nos desligamos do pecado, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. O sacramento da confissão. Mas o que é importante também, além desse fato de o Espírito Santo ter sido derramado sobre a igreja, uma coisa importante que essa solenidade deve recordar, porque nós, quando celebramos, nós não fazemos apenas memória de alguma coisa que aconteceu a outros. Quando a igreja fala, ensina e diz que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, e é verdade, também quer recordar, falar e dizer que o mesmo Espírito Santo que outrora foi derramado sobre os apóstolos, também foi derramado sobre quem? Sobre nós. Você não recebeu o Espírito Santo de Deus? Sim ou não? Sim. Todo batizado e confirmado, né? A crisma é a confirmação, a plenitude do Espírito Santo. Então nós, meus irmãos e irmãs, de uma certa forma, o mesmo Espírito que os apóstolos, e que Jesus, eu vou dar o Espírito Santo, derramarei sobre vocês o Espírito Santo, mas não é para um privilégio. Não, é em vista, veja as leituras, a diversidade de dons, de ministérios, como a nossa igreja, né, é rica, dons, ministérios, né? Temos diferenças entre nós, mas o Espírito é um. Foi dado em vista do bem comum. O Espírito Santo que gera vida, o Espírito Santo que gera unidade na diversidade. Então nós podemos ser diferentes, e é normal que seja, é comum, mas nós não podemos ser inimigos, né? Não podemos ser contraditórios. Temos diversidades de dons e talentos e ministérios, mas o Espírito que nos une, formamos uma única igreja, cada um com o seu dom, com o seu ministério, né? Eu sempre digo, se todo mundo só tocasse e ninguém cantasse, ia faltar o cantor, ou vice-versa. Se só soubesse tocar, então nós temos quem canta, quem toca, quem se comunica bem, quem faz uma leitura, quem faz um serviço aqui, quem faz um serviço, está vendo? Se todo mundo fizesse a mesma coisa, ia faltar coisa para ser feito, não é verdade? Que bom que cada um faz uma coisa,
Que bom que na igreja nós temos diversidades. Não somos, já pensou se fôssemos todos um só, né? Se a pessoa fosse chata e todo mundo, seria todo mundo chato, daí seria triste demais. Ainda bem que tem o chato e tem o menos chato, né? Não é assim? Tem aquele que alegra o dia, aquele que talvez deixa o nosso dia mais triste, mas tem aquele que alegra, então a gente vai levando, né? É assim que a igreja vai se fazendo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, para finalizar, todos nós, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós. Isso que deve ficar marcado e presente. Cada um de nós que aqui está, recebeu o Espírito Santo de Deus. E como Jesus disse, eu quero que vocês sejam no mundo, e de fato, os apóstolos, depois do dia de hoje, eles serão transformados. O medo, a insegurança, a dúvida, tudo aquilo que vejo até agora, estando fechadas as portas não vão mais se fechar, não. Não. Eles vão sair do medo e vão dar a vida, vão morrer mártires, coisa que certamente eles não iriam fazer se não tivesse sido recebido o Espírito Santo. Com certeza eles também, no tempo deles, tiveram muita dificuldade de apresentar a proposta de Deus. Uma igreja que era perseguida, uma igreja que teve que derramar o sangue. Não foi fácil anunciar, levar a palavra de Deus, como não é fácil hoje também. Não é fácil evangelizar. Uma sociedade quase pagã que nós vivemos, um mundo quase que se esqueceu de Deus, onde em muitos lares Deus não entra. Então nós precisamos invocar os dons da sabedoria, discernimento, ânimo, coragem, fortaleza. O Espírito Santo e os dons dele que nos fortalecem na fé, porque se não for pela força do Espírito Santo, nós também podemos fracassar, porque às vezes a correnteza é forte, né, e nos arrasta. O desânimo pode bater a porta do nosso coração, a tristeza, né? Tantas coisas ruins que a gente vê, a gente perde até a esperança. Em vez não, o Espírito Santo vai conduzindo a sua igreja. Então que ele continue animando nossas pastorais em movimentos, e que nós possamos ser de fato no mundo as testemunhas de Jesus, né? Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado no teu, no meu, no nosso coração. Todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e como diz a liturgia, e ele foi dado em vista do bem comum, do bem da igreja, né? A igreja de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus.